paz, meus irmãos, nós aqui de novo, nessa missão, nesse contato, nesse carinho, porque na verdade quando nós chegamos aqui, nós chegamos para sermos acarinhados por esse público, por essa casa que nos acolhe há tantos anos. Hoje nós vamos trazer um tema falando um pouco sobre a nossa negatividade, falando um pouco sobre a nossa sombra. Então existem alguns conceitos, já existem alguns estudos de alguns anos sobre isso, nos falando sobre a questão da nossa negatividade e de como ela se expressa na nossa vida. Então nós vamos fazer hoje uma abordagem sistêmica sobre a nossa sombra. E nós iniciamos a nossa fala trazendo o nosso querido Carl Gustav Jung. O Jung é um dileto, médico, psicanalista da psicologia analítica, um colaborador incrível nos estudos da psique, que lá no início do século XX, inicialmente juntamente a Freud e depois de forma solo, pôde compor uma obra magnífica e nos traz de forma muito criteriosa, muito cuidadosa, um estudo sobre a nossa psique nas suas três dimensões básicas. A dimensão da persona, que é essa dimensão da máscara, de como eu me coloco no mundo. A dimensão da nossa sombra, que é aquilo que eu encubro, aquilo que eu não aceito em mim mesmo. E a nossa dimensão self, que é o destino de todos nós, que é chegar a essa divindade, a esse eu superior, a esse eu crístico que somos. Na verdade, hoje vivemos dentro desse encouraçamento dessa luz, porque em algum momento nós nos negamos a reconhecê-la. Então o Jung traz um estudo, uma palavra muito precisa sobre as questões voltadas à psique. Apesar de não ser espírita, ele trazia muito na sua linguagem o caráter da espiritualidade. Por isso, em muitos meios científicos, o Jung foi muito estigmatizado, pouco acolhido, porque ele sempre trazia na sua escrita um viés espiritualista. Sabe-se, dentro da intimidade do seu lar, que o Jung ele era um médium, sua mãe era uma grande médium, mas tudo isso ficou escondido para que sua obra fosse preservada dentro do meio acadêmico. Então Jung é um grande colaborador dos estudos psíquicos, grandes espíritas, grandes estudiosos do espiritualismo utilizam a sua obra para subsidiar os estudos relativos à nossa psique, nessa abordagem mais abrangente, nessa abordagem mais voltada mesmo para o espírito. E o Jung vai nos dizer o seguinte: a natureza humana é capaz de um mal infinito. Hoje, como nunca dantes, é importante que os seres humanos não subestimem o perigo representado pelo mal que espreita dentro deles. Ele é, infelizmente, bastante real. E é por essa razão que a psicologia deve insistir na realidade do mal e deve rejeitar qualquer consideração que eu considere insignificante ou, na verdade, inexistente. Então ele vai reforçar aqui o caráter da nossa consciência ainda bipartida, ainda voltada para um campo de dualidade. Nós reconhecemos a nossa realidade a partir desse campo dual. Então, onde tem luz, tem sombra, onde tem sombra, tem luz. E no momento em que eu, enquanto um espírito que estou aqui vivendo uma vida material, busco me melhorar, busco fazer movimentos na direção dessa divindade, eu estou também entrando em contato com a minha sombra. À medida que essa sombra ela se aproxima de mim, significa que eu estou podendo, de alguma forma, me aprofundar em mim mesmo, em mim mesma. E à medida que a minha luz vai se estendendo, que minha luz vai se ampliando, a sombra ela também entra no mesmo espectro, no espectro de ampliação. É por isso que no caso dos grandes avatares, nós temos o maior avatar que nós tivemos na Terra, Jesus de Nazaré. Existe um momento da sombra,
Existe um momento onde no deserto ele se depara com a figura demoníaca, que na verdade é a sua contraparte diante da sua própria iluminação. Então, dentro disso, nós temos dentro de nós também figuras bastante sombrias, muitas vezes acalentadas, construídas, nutridas em vidas passadas, em vidas de ignorância das leis divinas, onde nós fomos cometendo atos, delitos, abandonos, crimes, e hoje, quando nós nos colocamos numa postura diante dessa divindade com mais consciência, mais responsabilidade, nós nos deparamos frontalmente com essas personalidades internas. Para que a gente possa compreender melhor essa dinâmica, eu trouxe aqui uma questão relativa ao nosso cérebro. Então, o aparelho psíquico. O nosso aparelho psíquico, ele é composto da sua forma fisiológica mesmo, né, morfológica, onde estão compostos aí o reptiliano, o límbico e o neocórtex, né, no sistema encefálico. Nosso sistema nervoso, ele tem partes estudadas já pela ciência há muito tempo, componentes aí que se comunicam e trocam informações. No campo reptiliano, nós temos o nosso instinto, essa parte azulada aqui da figura. Nós temos o nosso campo instintual, que preserva a nossa sobrevivência. Então, um bebê recém-nascido, ele tem um reptiliano bastante evidente, porque nesse lugar ele mantém a preservação da sua vida. Então, todas as necessidades básicas do ser para que ele sobreviva residem no campo reptiliano. Em seguida, nós temos o límbico, que é o sistema emocional do nosso cérebro, do nosso encéfalo. Nesse local límbico, nós fazemos correlação entre as necessidades instintuais com o campo emocional. Então, por exemplo, se uma criança ela sente fome, ela traz aquele choro, aquela inquietação, ela faz de forma, de uma forma natural, isso aí é da própria natureza do ser, ela faz um vínculo na falta do leite, da falta da mãe, o distanciamento da mãe, há uma sensação de angústia, há uma sensação de medo, há uma sensação de desconforto. Então, a partir dessas conexões, nós vamos linkando as nossas necessidades básicas de sobrevivência às necessidades emocionais. E por fim, essa parte maior está o neocórtex, que é a região da compreensão, do raciocínio, de você poder perceber a realidade e entender essa realidade. Então, dentro dessa dimensão cortical, esse é o termo que eu queria falar aqui e gaguejei, nesse lugar cortical, o indivíduo ele vai racionalizar a realidade. Então, ele é uma área, essa área é uma área bastante complexa, bastante importante, ela vai fazer um vínculo, de compreensão entre o que eu necessito, o que eu sinto, e a partir daí o ser humano ele pode olhar para fora, olhar para dentro e reconhecer as suas realidades. Mas em seguida nós temos aqui uma outra representação do aparelho psíquico no campo da mente. É diferente eu falar em cérebro, falar no sistema material e falar na mente, que é um sistema imaterial, que não está detectado nos estudos neurológicos, nos estudos científicos, porque a mente ela diz respeito fundamentalmente ao espírito. Infelizmente a ciência ainda não reconhece isso. Ela coloca a mente nesse lugar imaterial, mas ela não traz os componentes espirituais disso. Mas nós aqui, que já conversamos sobre essas realidades, nós sabemos que o espírito aqui comanda o corpo e consequentemente comanda todo o sistema nervoso. E dentro dessa complexidade do aparelho psíquico nesse campo imaterial, nós vamos ter o campo mais superficial, que é o campo da persona, de como eu me reconheço como ser, como indivíduo na vida. Isso diz respeito aos aprendizados dessa existência, isso diz respeito aos acontecimentos de vidas passadas que nós trouxemos, e tudo isso conectado nessa personalidade do hoje. Logo abaixo, nós temos aqui
vários componentes que vão compor esse eu inferior, essa parte sombra, que não se conecta com sua divindade, porque ela está ligada aos aspectos egóicos do indivíduo, aos aspectos mais da vida imediata. Então aí ele pode agregar medo, dor, dificuldades, raiva, cobiça, ciúme, inveja, vários sentimentos destrutivos, até que finalmente nós temos o eu superior, que é essa camada interna mais profunda, onde nós vamos nos encontrar com a nossa essência, com o nosso eu essencial, com a nossa verdadeira qualidade de ser, que é a qualidade de espírito. Então, a ciência materialista ocidental, ela não vai ter lugar para qualquer tipo de espiritualidade. E na realidade considera incompatível com a visão do mundo científico. A moderna pesquisa de consciência mostra que a espiritualidade é uma dimensão natural e legítima da psique humana e do plano universal das coisas. Contudo, nesse contexto, é importante enfatizar que essa declaração aplica-se à espiritualidade genuína e não às doutrinas das religiões organizadas. Então, o que é que nos faz interpretar, acerca dessa afirmativa? Que, na verdade, quando o indivíduo ele toma contato, quando ele toma conhecimento do campo da espiritualidade, do espírito, ele ganha liberdade e ele ganha autonomia. Infelizmente, nós vivemos num mundo material muito ainda arraigado à questão do poder. O poder é uma das forças que ainda nos distancia da nossa divindade. Porque é importante que nós saibamos que onde há poder, não há amor. E onde há amor, o poder ele se manifesta de uma forma coletiva, de uma forma completamente diferente dessa realidade que nós, ora, experimentamos. Então, nesse lugar do poder, não há espaço para a liberdade. O indivíduo ele vive subordinado a uma condição daquele que manda, daquele que vai reger essa realidade. Quando a ciência ela se apossa desse conhecimento, e muitos dos investigadores, dos cientistas, eles sabem dessa realidade espiritual, mas eles são calados diante da máquina monetária, financeira, que rege o nosso planeta. Então, o indivíduo ele fica subordinado, a todas as suas necessidades a um poder maior. O status quo que nós vivemos hoje é daquele que manda e daquele que compra, daquele que está subjugado a tudo isso. À medida que você vai tomando contato com essa dimensão psíquica mais profunda e, consequentemente, entrando em contato com o campo espiritual, você vai percebendo que muitas das ilusões que esse mundo nos promete, nos oferta, elas são inócuas para as nossas reais necessidades. E isso acaba gerando o quê? Um distanciamento desse campo material, pelo menos na sua dimensão destrutiva. E vai nos dando mais centramento, mais conhecimento e, consequentemente, nós nos tornamos menos obedientes às normas que nos são impostas. E isso, lógico, tem uma perda incrível para esse campo do ganho. Então, não é interessante que práticas que lidam com campos de espiritualidade cheguem para as comunidades, cheguem para as pessoas. Nós temos que nos perceber muito além desse campo do espírito, muito além desse campo de tudo que nós vivenciamos, como seres sociais, políticos, como seres relacionais. Então, estamos intrincados aqui dentro dessa grande máquina e muitas vezes não percebemos que ao entrarmos num shopping, ao entrarmos num supermercado, nós estamos ali regidos por toda uma máquina que nos asselvaja, que nos aprisiona e nos deixa cada dia mais cegos diante da nossa real necessidade.
Então é preciso eu olhar para os acontecimentos externos, é preciso que eu olhe para os acontecimentos internos e a partir daí fazer uma baliza, quais são as minhas reais necessidades. Também de nada adiantará eu, aqui vestida no corpo material, querer viver uma realidade do espírito, essencialmente. Isso não é o propósito da reencarnação. O propósito da reencarnação é que eu esteja aqui vivendo a vida material, mas com esse olhar internalizado. Por isso eu preciso fazer esse movimento pendular, eu preciso olhar para dentro e olhar para fora, olhar para fora e olhar para dentro. E verificar quais são as minhas reais necessidades. Só a partir dessa consciência amplificada eu posso efetivamente tomar contato com a minha sombra sem deixar que ela se apodere de mim. Então lá no início, quando nós chegamos aqui na vida material, o que vai determinar toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada, o sucesso ou o fracasso, está no nosso sistema familiar. Nesse coletivo de seres que estão ali coabitando muitas vezes um mesmo ambiente, uma mesma casa, e que eles estão ali trocando informações, trocando emoções, trocando impressões. É a partir daí que a criança que chega, o bebê que chega, olha para esse sistema familiar e esse sistema familiar olha para essa criança. Estabelecem vínculos, podem ser vínculos destrutivos ou vínculos positivos, construtivos. Isso vai depender fundamentalmente das experiências passadas, porque esse espírito que chega para essa família não chegou por acaso, ele chegou a partir de um campo de experiências. Existiram no passado situações onde esse ser se vinculou ou entrou em antagonismo, e todo esse coletivo visa o quê? Regular essas ações, regular essas emoções. Então, desde o nível perinatal, o indivíduo ele já entra em contato com todo esse coletivo que o aguarda. Lá na vida intrauterina existe uma consciência. Isso já é até confirmado pela própria ciência. A neurociência hoje estuda muito o indivíduo no campo ainda intrauterino e verifica os estímulos que esse indivíduo recebe, as respostas que ele dá. Então, ali não é simplesmente um corpo em formação. Ali já existe inteligência, já existe consciência, e para nós que temos essa percepção amplificada de que o espírito rege aquela condição intrauterina, para nós isso não é muito novidade, não é? Mas para a ciência poder fazer estudos, inclusive ainda com a célula ovo, com o zigoto, e perceber que ali existe inteligência, que ali existe uma resposta aos estímulos dados pelo meio, isso é fabuloso. Isso é uma amplificação desse campo e também uma compreensão para quando você for resgatar as memórias do seu nascimento, você perceber que já ali já existiam informações. Muitas vezes informações destrutivas. O indivíduo ele traz no campo da reencarnação, muitas vezes também negativas a essa possibilidade de reencarnar por aquele útero. Aquela mãe que está ali pronta a receber aquele espírito, muitas vezes foi um algoz do passado, existiram situações onde houveram conflitos, assassinatos, desgastes, e isso vai gerar na memória desse ser em formação um desconforto imenso. Aquilo que o Dr. Grof, o Dr. Stanislav Grof vai chamar do útero mau. Aquele útero que dá a ele uma condição muito desgastante, até que ele possa efetivamente ciclar para uma outra condição a partir do parto. Então, pegando muito dos estudos perinatais que o Dr. Grof nos traz, a memória do trauma do nascimento ela vai desempenhar um importante papel como fonte de motivação para as atividades sociais violentas.
Então, a forma como esse indivíduo foi gestado, a forma como esse indivíduo nasceu, vai lá no futuro repercutir nessa personalidade. Muitas vezes famílias com estruturas muito rígidas, onde a afetividade, as demonstrações de afeto, de carinho, de apoio, de reforço para que aquela criança ela possa se expressar na vida a partir do seu eu mais genuíno, isso é inexistente. Então isso gera um encouraçamento, né, físico e psicológico desse indivíduo, e lá no futuro ele vai reger a sua vida, como nós vimos ali no sistema encefálico, ele vai reger a vida só na forma racional. Ele não vai estar muito atento às suas necessidades mais internas, porque no momento em que isso foi exposto, não foi bem aceito. Então, a partir dessa interpretação equivocada que foi feita lá no passado, ele reconhece que a vida ela é um lugar perigoso e ele não vai se colocar de forma sadia diante da vida. Então, isso é um reforço dessas estruturas, né, onde o indivíduo traz muita sombra, muita negatividade, muita negação da sua essência. Então, segundo os novos insights fornecidos conjuntamente por observação da pesquisa da consciência e pelas descobertas da psicohistória, todos nós carregamos no inconsciente profundo poderosas energias e emoções associadas ao trauma do nascimento e que não conseguimos dominar e assimilar adequadamente. Para o bebê em nascimento, tudo é muito grande, tudo é muito potente. Não há ainda um campo de racionalidade ali, devidamente maturada, e ele vai perceber no campo sensorial, no campo das percepções mais internas, mais viscerais, toda aquela situação. E lógico, a vida, ela busca viver, a vida, ela se protege de qualquer processo autodestrutivo. Então, no momento em que ele se percebe na condição de ser destruído ou de ser machucado diante daquela condição, ele se retrai. Nessa retração, lógico, eu vou guardar informações. E quando nós falamos na dimensão sistêmica da sombra, nós estamos nos relatando justamente sobre essa dimensão total, de todas as experiências. Então, tudo aquilo que eu guardo, tudo aquilo que eu travo, seja na musculatura, seja no campo emocional, no campo mental, vai para o campo da sombra, vai para aquele lugar do desconhecido, daquele lugar que não é acessado facilmente. Consequentemente, esse lugar ele se potencializa numa força destruidora. É por isso que eu preciso conhecer muito a mim mesmo, eu preciso investigar o meu corpo físico, eu preciso investigar o meu corpo emocional, eu preciso investigar os meus pensamentos, eu preciso me burilar dia após dia, porque à medida que eu vou fazendo esse movimento, é como se eu estivesse fazendo uma escavação e retirando tudo o que eu não preciso mais. Se eu me coloco numa postura muito rígida, muito engessada diante da vida, a tendência é a negatividade ganhar força e eu me tornar uma pessoa cada vez mais julgadora, cada vez mais tirana, cada vez mais crítica, porque o contato comigo mesma está em deficiência. Então, as circunstâncias do nascimento, elas vão desempenhar esse importante papel na criação de uma predisposição para a violência e tendências autodestrutivas ou, inversamente, para o comportamento amoroso e relações interpessoais saudáveis. Então, a gente observa que essa predisposição para o mal, que muitas vezes nós já reconhecemos em crianças perversas, crianças mais dóceis. O que é que significa isso? As tendências que o espírito traz, com certeza, de outras vidas, mas também o que ele encontra aqui no campo familiar. O que ele encontra nesses adultos que o recebem, que vão estimular, que vão trazer mais componentes destrutivos ou não.
que vão amortecer esse campo da destruição, da destrutividade e dar a ele novos saberes, novos conhecimentos, novas formas de estar na vida. E aí a gente faz uma ponderação aqui sobre a importância do culto no lar. Quando a família ela se coloca ali em oração, a criança ela olha para os pais ou para os adultos que cuidam dela como referências. Então, se esses pais são referências positivas, a tendência é replicar isso. E também a evangelização infantil nas casas espíritas. É importante a criança ter noção, ter contato com esse campo do espírito. Às vezes nós escutamos pais dizerem assim: ah, mas ele é muito pequeno, ele não vai saber lidar com o tema da morte, ele não vai saber lidar com o tema da obsessão, ele não vai saber lidar com o tema da reencarnação. Mas essa criança está diante da televisão assistindo filmes com morte, assistindo filmes com vampiros, assistindo desenhos animados com atitudes destrutivas, e para os pais isso é normal. Então nós observamos essa distorção, né? É um paradoxo onde nós nos colocamos diante das nossas crianças. Então é preciso olhar para isso com muito cuidado e é preciso dar à criança, sim, a consciência da vida espiritual. É a vida verdadeira. A morte não é um vaticínio, não é algo negativo. A morte é uma ponte. Agora, como eu lido com o tema da morte? Será que eu me preparo todos os dias dentro disso? Ou eu vivo me esquivando da única certeza que nós temos aqui, que é o morrer? Então, isso tem que ser naturalizado por nós, enquanto adultos, e para a criança, né? E para essa criança. Então, dentro dessas estruturas transgeracionais, existem heranças. Nós trazemos sistemas familiares milenares na nossa história. E à medida que eu vou caminhando, a ciência vai avançando, a tecnologia vai chegando, os campos de espiritualidade, cada dia com mais conhecimento, eu não posso estar reproduzindo, replicando situações de ancestralidade, de negatividade. Muitas vezes eu estou olhando para essas negatividades, trazendo para a minha vida hoje campos de abandono, de suicídio, de medo, de depressão, que não são propriamente meus, mas como eu tenho também componentes de negatividade, de sombra, eu conecto com as histórias desses ancestrais, que não necessariamente tenha sido eu em outra vida, mas pode ser realmente espíritos ali correlatos com a minha energia, e estou aqui fortalecendo isso. Eu preciso mudar. Eu não posso entrar nem em julgamento diante das ações dessa ancestralidade, porque ela viveu o que foi possível para ela na época em que ela viveu. Eu preciso olhar para mim hoje, para que não haja um reforço desse lugar e, muito pior, eu deixar uma herança de negatividade para aqueles que vão chegar e que vão chegar em outras condições muito mais favoráveis que a minha. Então, nesse campo da negação, eu não olho para mim mesmo. Eu não olho para mim mesma, eu não olho para a minha história, eu não olho para o outro, eu vivo no campo das superficialidades. Tudo para mim tem que ser muito raso para ser seguro. Eu não posso estabelecer relações comigo mesma de profundidade, eu não posso estabelecer relações com a vida, com o outro de profundidade. E aí nós vemos as relações cada vez mais supérfluas, cada vez mais vulneráveis para o rompimento, indivíduos cada vez mais em processo de antipatia, de vingança, de disputa de território, e isso gera um fortalecimento do campo negativo, do campo sombrio da nossa psique coletiva. Então, mentir para si mesmo e não pensar de forma alguma sobre as próprias emoções e motivos verdadeiros pode parecer adequado às vezes, mas não é. A pessoa quer ficar feliz, sadia e em paz interior. A pessoa que quer, ficar feliz, sadia e em paz interior, precisa, para preencher verdadeiramente esta vida presente
e estar em harmonia com Deus e com o seu eu interior, encontrar a resposta definitiva para as seguintes perguntas: qual é o meu eu real? O que é o meu eu superior? O que é o meu eu inferior? Onde pode haver uma máscara, uma falsidade? E aí eu vou precisar fazer uma investigação profunda de mim mesmo, de mim mesma. Eu não tenho mais como me enganar. Esse campo aí onde eu acreditava que eu poderia viver só na aparência, só na superficialidade, no mascaramento da realidade, isso cada vez mais está se tornando impossível. Quando nós nos deparamos hoje na condição planetária que nós estamos vivendo, fica muito claro como é impossível eu manter uma aparência, eu manter uma maquiagem diante da vida. A vida, ela nos conclama. Ainda estamos olhando para os carnavais, para as copas, para todas essas manifestações coletivas ainda de superficialidade. Ainda faz parte da nossa criança interna que precisa dessas fantasias, dessas ilusões. Mas por outro lado, temos as fomes, os adoecimentos, as mortes coletivas, as possibilidades de extermínio do próprio planeta através de guerras nucleares. Não há mais o que se esperar. Povos, coletividades do mundo inteiro se reúnem para orar, para criar pontos luminosos dentro dessa esfera de negatividade que nós continuamos alimentando com as nossas ações infantis. E vamos lá para as nossas lealdades inconscientes, as lealdades onde nós trazemos para o hoje situações de dor do passado. Lá dos campos de concentração, lá das realidades das guerras do passado, e nós estamos aqui hoje buscando novamente guerrear. O tema é o sangue, o tema é o poder, o tema é aquele que é mais forte, é aquele que está armado para buscar o seu território. E com isso, fortalecemos aquilo que o Eckhart Tolle, um grande investigador da psique e da espiritualidade, nos traz: o corpo de dor. Todos nós, num campo universal, carregando um corpo de dor. O corpo de dor, que é uma entidade constituída de emoções, é uma forma de energia semi-autômata que vive dentro da maioria dos seres humanos. É a nossa tendência de perpetuar emoções antigas no nosso corpo energético. O corpo de dor é viciado em infelicidade. Ele se alimenta com a energia compatível com a sua natureza. A voz na nossa cabeça tem vida própria e é condicionada pelo passado. Ele se apossa de nós quando nos identificamos com ela. Por conta dessa total identificação com a mente, passa a existir uma falsa percepção do eu. E aí eu acredito que eu sou esse ser bélico, esse ser poderoso, que posso passar por cima do outro, que posso colocar a minha verdade única, individual, para um coletivo de pessoas. Isso é impossível. Então esse corpo de dor que nós alimentamos está aí, a olhos vistos. E como nos diz Bárbara Brennan, uma grande investigadora também do campo da espiritualidade, na órbita do planeta Terra existe uma concha energética que absorve todas as ações, todas as intenções de negatividade. E aí ela nos questiona o quanto nós temos, eu aqui na minha realidade, você aí na sua realidade, alimentado essa concha. Porque nós pensamos assim: ah, não, essa concha ela deve ser alimentada por uma guerra, por eventos muito grandes. Não. A concha ela é alimentada pela gotinha que todos os dias nós depositamos na nossa consciência. A gotinha da maledicência, a gotinha da fofoca, a gotinha da crítica, a gotinha da inaceitação da minha condição aqui na vida. E eu vou alimentando. Imagine um planeta com mais de 7 bilhões de habitantes.
alimentando todos os dias essa concha. E no momento que ela transborda, é no momento que há eventos mundiais. Então a gente pode pensar o processo da Covid, o processo das guerras, das mortes coletivas, como essa concha que transbordou de negatividade. Se eu posso aqui na minha pequena condição, na minha individualidade, construir um pontinho de luz, eu já crio um diferencial diante dessa concha. Imagine isso mundialmente construído. Logo, logo, nós chegaremos a ser um planeta Júpiter, um planeta onde todos vibram numa outra qualidade de consciência. Então, nosso planeta e o cosmos inteiro representam uma teia unificada e interconectada, da qual cada um de nós é uma parte integrante. Aquela história, né? Se a borboleta bate umas asas aqui, lá no Oriente se constrói um tufão. Então não é só uma borboleta, são muitas borboletas batendo asas e construindo eventos e trazendo ondas de resposta para esse campo quântico, para esse campo energético. Então não tem como se pensar mais em individualidade enquanto um ser que está aqui separado, enquanto um ser que está aqui sozinho. Nós estamos pensando na nossa individualidade conectada com milhares de outras individualidades, criando uma interconexão profunda. E para onde está indo a minha conexão? Para o campo da sombra ou para o campo da luz? Porque antes de haver um homem em um campo de concentração, havia um campo de concentração no homem. Esse campo já existia lá, né, nos refolhos dessa psique adormecida, adoecida, e que gera essa dualidade, esse Daimon e esse Cristo que habita em nós. Qual deles eu alimento? Qual deles eu dou suprimento diário? Qual deles para mim tem mais força ou mais importância? Então, a partir dessa consciência ainda limitada, fisiológica, que está baseada apenas nas suas necessidades básicas, só lá no campo reptiliano eu me valho apenas dos meus impulsos. E nesses impulsos eu vou me guiando na vida. Se eu não alimento, se eu não olho para esse Cristo interno, para esse eu superior, para esse contraponto dessa sombra que me assombra, eu fico dando condição a cada vez mais me tornar um ser selvagem, um ser agressivo, um ser completamente obturado diante da minha própria divindade. Mas como a lei divina ela é magnífica, ela promove as crises curativas. É quando existem as perdas, as dores, as doenças, os abandonos, as situações críticas, para que eu possa me reconciliar com o meu eu superior, para que eu possa me reconciliar com o Deus que habita em mim, que está aqui incessantemente me chamando para retornar para casa, porque eu me perdi nessa caminhada e eu não encontro mais o caminho de volta. Então eu preciso me reconciliar com o meu medo, eu preciso trazer ele para perto de mim, eu preciso conversar com ele e fazer isso não só individualmente com esse medo, mas com a raiva, com os rancores, com as mágoas. Aqui nós temos uma representação de um monstro que nós guardamos no armário por medo de nos confrontarmos com essa nossa potência que na verdade nós negamos em virtude do nosso orgulho muito grande. Nos achamos muito supremos, nos achamos muito perfeitos. E olhar para um contraponto de medo, de vulnerabilidade, nos estremece. Por isso eu preciso dar um mergulho profundo, eu preciso me jogar, como se diz popularmente, de corpo e alma, nesse resgate de mim mesmo. Eu preciso buscar esse homem psicológico, esse homem essencial, esse homem que reconhece a sua divindade e nela ele se manifesta. A partir daí, a sombra ela vai perdendo força
e como no momento de iluminação eu posso agregá-la ao meu conteúdo psíquico, ao meu campo sistêmico e finalmente chegar à minha potência enquanto ser, né? Enquanto ser imaterial, enquanto ser infinito. Então o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Quanto mais eu me distancio da minha essência, mais ignorante eu me torno. Mais selvagem, mais reativo, mais julgador. Porque nós vivemos num planeta com tantos estigmas, com tantos modelos de perfeição. E quem não segue esses modelos tem a cadeira de morte, tem a exclusão como única opção. Porque nós somos seres distanciados da nossa essência. A ignorância do conhecimento e a ignorância da percepção interna mais profunda. Então, a força motivadora mais profunda da psique humana, em todos os níveis da evolução da consciência, é o anseio de retorno à experiência da nossa divindade. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns vão ficar lá ainda insistindo em serem maus, ainda vão xingar Deus, colocar o dedinho para o céu, mas ele não tem outra alternativa a não ser o campo da divindade. E aí nós temos, né, o grande exemplo do nosso querido Bezerra de Menezes, que recebeu das hostes celestes a condição de migrar para planos mais altos, porque já não existia mais a necessidade dessa experiência num planeta da nossa qualidade de prova e expiação, mas o nosso querido, né, um pai espiritual, nosso médico maior, nos diz que ele fica para nos ajudar. Então, em reverência, não só a Bezerra de Menezes como uma figura conhecida, mas muitos outros espíritos que também estão nessa condição, de mesmo anistiados desse planeta de dores, estarem aqui conosco para nos retirar dessa condição ainda muito infantil diante da vida, em reverência, em respeito, que nós possamos nos cuidar, que nós possamos nos permitir essa autoinvestigação, esse mergulho profundo, essa ida para esse lugar de libertação, de grande libertação, de sair do vício da infelicidade. E lá no Patchwork, que é uma linha terapêutica lindíssima, nós retiramos aqui esse texto que diz: quando o mal ele é compreendido como sendo intrinsecamente um fluxo de energia divina, momentaneamente distorcido devido às ideias errôneas, a conceitos e imperfeições específicos, então ele não é mais rejeitado na sua essência. Porque na verdade o mal ele é uma força, ele é uma potência em distorção. Quando nós nos iluminarmos, nós não vamos negar essa potência, nós vamos integrá-la na luz. Aí nós vamos efetivamente sair da negatividade. E aqui eu trago uma imagem que é, né, uma premissa do Evangelho: amai os vossos inimigos. Os pequenos passos que nós podemos dar, né, diante dessa negatividade. Olhar o maior inimigo que nós carregamos, que é a nossa ignorância. Que é olhar para nós mesmos e não nos amarmos efetivamente. Então que possamos olhar para dentro, poder trazer esse lugar do carinho, do respeito, esse lugar do acolhimento a nós mesmos, a todas essas personalidades de vidas passadas que ficaram em conflito e que agora, como nos diz Jesus, podem ser um. Nesse momento, sim, eu posso ter uma sombra integrada à minha luminosidade. E aí, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Então, essa afirmação, concluindo com o nosso querido Jung,
serve aqui como uma reflexão, né, nesse momento onde nós concluímos a nossa fala, onde eu tenho colocado mais poder e menos amor. É a partir desse lugar onde eu vou construindo novas possibilidades, novas trilhas diante da minha própria existência. Gratidão, meus irmãos, um prazer estar aqui com vocês, que vocês possam ter um Natal de paz, um ano novo de muita luz. Em 2023 estamos juntos novamente. Até lá!